galerinha, Cadu Lopes na área, trazendo mais uma análise de Shingeki no Kyojin. E como sempre, não estou sozinho, estou com um grande amigo, um grande irmão, Professor Marqueri. Fala, professor! Fala, Cadu. Obrigado novamente por me receber aí no Caducando. Fala, galera. E hoje nós vamos aí destrinchar mais uma vez os animes para vocês. Exatamente. Para você que não sabe, todo domingo a gente faz uma live ali por volta das 8 horas da noite no Facebook Gaming e também na Twitch. Então você pode trocar ideia sobre o Shingeki no Kyojin logo depois dele ter saído aqui no Brasil. Trocar ideia com a gente. Nós somos fãs, não somos especialistas, mas a gente prepara cada coisa bem bacana que você pode inclusive comentar aqui embaixo e trocar ideia com a gente aqui no YouTube. Vamos lá? Vamos pro episódio de hoje. Episódio top, viu? Muita... assim, igual a gente comentou no episódio anterior. Não foi um episódio de ação. Foi um episódio de preenchimento de lacunas, né? Que girou em torno das memórias do Armin, do que aconteceu nesses 3 anos, né? Desde o fim da terceira série, que foi quando eles descobriram, né? Que tinha o oceano, que foi o fechamento da terceira temporada, para essa temporada. Então começou a preencher, né, alguns flashbacks. Então foi bem legal. Muita coisa reveladora que a gente vai falar aí ao longo da análise hoje. Exatamente, o anime, o episódio, né, o episódio 9, ele começou bem tranquilão, bem arrozinho com feijão, mas assim, trazendo coisas que já aconteceram e que talvez algumas pessoas não pegaram, que foi aquela concha que o Armin estava segurando, né, o Marqueri, que é a concha daquele momento que eles conseguem chegar até a praia, que era um desejo ali de Armin, Mikasa e o Eren, né? E quando eles chegam na praia, a primeira coisa que eles pegam ali é essa concha que o Armin guardou com carinho, né, professor? E ele percebe, ou melhor, ele começa a perder a fé naquilo que ele estava fazendo, olhando para aquela concha, né? Ele começa a relembrar tudo, começa a relembrar como é que foi difícil para eles chegarem na beira daquela praia, como é que foi difícil, né? Todas as lutas e até mesmo instalar-se ali naquela região, como a gente vai ver mais pra frente. E a fé dele começa a se esvair ali. E que já começou a se esvair no episódio anterior, né? Quando ele começava a questionar todos os atos que eles tiveram durante aquela batalha com o pessoal de Marley. Exatamente. E aí, nesse mesmo início aí de episódio, a gente tem a revelação do que aconteceu há 3 anos atrás, que foi quando eles estavam, né, se programando ou planejando realmente se iam ou não iam invadir Marley. Começou tudo ali há 3 anos quando uma frota chegou à costa ali da ilha de Paradis, né, mano? Foi uma emboscada, né, bem pensada. E, de certa forma, é interessante perceber que aquilo ali acabou com o suprimento de titãs para a região, né? Porque ali eles levavam os condenados, os Eldians, né, condenados, para poder serem transformados em titãs. De certa forma, era uma execução, né? Se a gente for pensar bem. O cara perdia a vida dele, transformava em titã e já era. E nisso aí, você vê que eles limparam toda a área, ou seja, se eles mataram todos que estavam ali, então eles estavam despreocupados. Apesar que a missão foi à noite, né? Tô até adiantando um pouco, mas naquele momento ele era à noite, não deveria ter ninguém. E aí já aparece de cara, né, o Eren já carregando o navio e percebe que eles não tiveram, né, Cadu, a intenção ali de matar ninguém, né? Nesse primeiro momento eles queriam conversar com o pessoal. Exatamente. E é ali que a gente acaba descobrindo um pouco mais do passado de Helena, que é uma personagem misteriosa que de repente apareceu nos últimos episódios, mais precisamente no último episódio, e que no último episódio ficou aí destacado que ela estava junto com o Zeke. E a gente não entendia muito bem. Agora deu para entender mais ou menos qual que é a pegada aí da Helena, do Yonkapon, como é que chama? É Yokopon, né? Que é um novo personagem também que apareceu, que estava junto com a Range no dirigível,
né? Que é Oniakopon. Oniakopon é o nome do personagem. Oniakopon tava junto lá com a Range no episódio passado e agora ele aparece junto com a Yelena nesse navio e eles geram um motim, professor. Já rolou uma trairagem logo de cara, né? E trairagem com assassinato. Aí você vê que aquela Yelena realmente, inclusive devo confessar minha gafe, que o Cadu me alertou, né, Cadu, que eu achei que era o Armin, né? Porque são dois personagens desenhados um pouco parecidos. E você me falou na semana passada e realmente era uma outra personagem, inclusive feminina, né? Com um trejeito um pouco masculino, né? Que realmente é faca na caveira, cara. Ela não quis nem saber ali, já deu tiro. E, de certa forma, eles são um povo renegado, né, como eles mesmos falaram, que está ali meio na mesma balada do pessoal dos Eldians. É um povo sem terra, é um povo que foi colonizado, que perdeu suas terras, talvez até escravizado, e está ali para poder tentar, né, se unir ao pessoal de Eldian e conseguir tentar aumentar aí sua capacidade militar para começar a fazer frente ao pessoal de Marley. Eu lembrei, sabe o que? Piratas do Caribe. Você lembra que tinha uma parte lá do Piratas que eles falavam parley? Que era... O parley quer dizer negociação, né? Na época da pirataria e das navegações, o parley era uma forma de que se encerrava ali o combate e eles negociavam para tentar chegar num denominador final. E foi o que aconteceu. A Range e o Levi trocaram ideia com a Yelena e o Oniakopon. E ali a gente começa a descobrir algumas coisas relacionadas ao Zeke, a como a Range ficou, como os sobreviventes ali da Ilha Paradis conseguiram o armamento, mas o principal de tudo, do porquê eles não tinham sofrido um ataque até naquele momento em Paradis, né, professor? Porque tinham 2 pontos, segundo a Yelena, que impediam o avanço de Marley na ilha, que eram os titãs que ficavam em volta ali das muralhas, mas principalmente porque eles estavam combatendo outros exércitos e estavam em guerra, então eles meio que esqueceram a Ilha Paradis, mas nunca deixaram ela sem estar num objetivo final, né? Exatamente. Então, eles estavam divididos, né? O próprio motivo desses soldados estarem ali é por causa das guerras, inclusive, né? E eles são soldados renegados por causa dessas guerras que Marley está travando com outros povos. E, ao mesmo tempo, os titãs, você percebe que os titãs são problemas também para o pessoal de Marley. Tanto que é por isso que eles têm um muro enorme, injeta a injeção no pessoal e desce a bica no titã lá para baixo e fala, fica aí, meu filho, não tem nada a ver com você, né? E o legal é que aí ela vai e revela, né? A Yelena revela todas as informações, inclusive a quantidade de soldados que tem em Marley, né? E todas naval, aéreo e por terra. Um exército gigantesco. Um Levi gigantesco. E com um Levi extremamente desconfiado, né? Tentando fazer com que a Range não demonstre surpresa, mas ela se surpreende o tempo todo. É engraçadíssima aquela parte ali, cara. Muito legal. É muito legal. E a sequência também é muito boa, né? Porque, se eu não me engano, depois dessa parte aí, a gente tem aquela abertura maravilhosa e insana. Mas aí a gente acaba descobrindo o real plano de Zeke. Que o Zeke percebeu como é que funciona o poder do Titã Fundador. E ele entendeu que o Titã Fundador ele precisa de um Titã da família real para poder operar a coordenada, que é o controle dos Titãs menores, dos outros Titãs. E aí começa uma politicagem ali dentro de Paradis, com a história, juntamente com o pessoal do exército. Muita gente desconfiada do Zeke, com razão, né, Marquelli? Não, com razão, porque olha o tanto de gente que ele matou, ele praticamente acabou com a tropa de exploração, né? Então o pessoal tá assim, o pessoal não queria nem escutar o que ele tinha para falar,
né? Tamanho ódio que eles têm dele. E você vê que o Zeke, na verdade, ele é um estrategista de sangue frio. Ele tem um objetivo bem fixo na cabeça dele, que é conseguir, né, a união para conseguir o rugido da Terra, que é o golpe mais foda, né, do Titã, da união do Titã fundador com alguém ou um Titã de sangue real. E pode ser, percebe que quando ele encostou na mãe dele, né? Ou não é a mãe dele, é a mãe do Zeke, na verdade, né? É a mãe do Zeke. A mãe do Zeke. Quando ele encostou na mãe do Zeke, ele teve a mesma sensação de quando ele encostou na história humana. Ou seja, tem que ser alguém com sangue real. Então, quando alguém com sangue real tem o Titã fundador, ele tem o rugido da Terra de forma natural. Porém, como está separado, o Titã está no corpo de uma pessoa que não tem o sangue real e tem algumas pessoas com sangue real, né? Quando eles encostarem, ele terá essa função. Eu tenho minhas dúvidas e eu fico pensando se o Zeke também não tem sangue real. Né? Eu estou um pouco na dúvida, que você percebe que o Zeke quer encontrar com o Eren. Ele quer, mas a gente vai chegar lá. Porque aí na sequência, a gente tem essa discussão, a gente vê que mais 2 navios, eles foram abordados aí pela galera lá dos sobreviventes aí da turma da exploração, juntamente com o poderio do Armin, que velho, o Titã Colossal é muito apelão, né? Mano. É muito OP. É muito OP. Não, é só explode, acabou. Né? É realmente o Titã One Punch Man. É o Titã One Punch Man ali, né? E interessante que aí já chegaram e o Levi falou assim, ó, vocês podem vir aqui. A não ser que vocês gostem de mijo de porco, porque isso aí a gente não tem. Exatamente. Então, o Levi mantém aquele humor negro dele, né? Então dá um bem-vindo, fala que vai tratar eles bem, né? Você imagina que tipo de tratamento bom que ele vai dar para eles. Mas o mais interessante é a primeira aparição do Armin, né? Como Titã. Realmente muito poderoso, né? E outra coisa que fica aparecendo, ficou um negócio meio agora a busca do One Piece, né? A busca do lugar dourado, que é o equivalente à busca aí do rugido da Terra. Que agora tudo gira em torno do rugido da Terra, né? Então, sabe o que eu pensei? Então, sem querer te cortar, mas já cortando, me veio a ideia do Itachi. Porque o Itachi, ele só fez o que ele fez pra proteger Konoha. Aliás, pra proteger todo mundo Shinobi. E aí ele acabou matando. Ele acabou matando geral. Será que o Zeke fez o que ele fez pra tentar chegar nesse ponto? Será que era a estratégia dele de ter traído o pai? Ou será que ele arrependeu? Eu fiquei agora nessa dúvida. Será que ele arquitetou esse plano desde lá atrás, como o Itachi fez, para poder chegar onde chegou? Inclusive, aí você fica pensando, qual que é o objetivo dele de verdade? Porque o pessoal, os militares estão com medo. Os militares souberam de tudo, inclusive o Levi ficou muito puto com o Eren. O Eren não contou de cara pra ele a descoberta da questão da história. Que a gente lembra um episódio fatídico que ele, quando tá sendo julgado, ele encosta na história, fica atônito, e o pessoal pergunta pra ele o que foi e ele desconversa, né? Então agora o Levi fica sabendo disso, aí essa questão do Levi já saber dessa questão de herdar as memórias, aí ao mesmo tempo o Eren não fala tudo, e aí o Zeke tem um plano que tem que encontrar o Eren, então ficou uma coisa meio assim, o que ele quer? Né? Ele quer destruir Eldia, ele quer destruir Marley, ou ele quer destruir tudo? Exatamente, fica essa dúvida aí. A gente continuando aqui, tem uma parte mais light, que é aqueles, né, mostra ali a Sasha, comendo ali e tal. Mas isso daí não é tão interessante. Tem algumas questões falando sobre o treinamento do Eren e também o Onyankopon falando sobre Deus, né, que Deus não tinha entrado até o momento na série dentro de Paradiso, porque a existência de Deus para eles não era muito certa, né? O Onyankopon traz o nosso Deus cristão, né? Onde que une
todas as raças, todos os seres, né? E eles não sabiam exatamente da onde que vinha o Onyankopon, porque eles nunca tinham visto um negro antes lá em Paradis, né, velho? Muito legal. E aí, o fantástico é a resposta dele, né? O pessoal pergunta para ele, porra, por que sua cor é diferente? E é uma coisa, né? Acho que já comentei, eu frequentei na minha adolescência escola de língua japonesa, né? E eu tive essa pergunta também dos japoneses. Do mesmo jeito, eu tinha um professor de japonês que ele perguntou uma vez se ele podia. Ele fez a pergunta, Sawaru Ka, o que? Sawaru tocar o quê? O meu cabelo. O professor de japonês queria tocar meu cabelo porque ele queria saber a sensação que era tocar o cabelo de um negro. Olha. E não foi racismo, foi simplesmente uma coisa. Curiosidade, né, mano? Tá diferente, então a mesma coisa. E a resposta do Onyankopon, ou seja lá como é que fala esse nome aí? Onyankopon. Onyankopon. É fantástica. Ele falou assim: Deus pensou que seria interessante se tivessem pessoas diferentes. Pô, fantástico, cara. Maravilhoso. A gente podia ter um pouco mais disso no mundo hoje, né? O pessoal pensar assim, pô, Deus pôs pessoas pra quê? Pra que fosse mais interessante a vida de todo mundo. E as pessoas lutam contra os diferentes, né? Então eu achei muito legal a participação do único negro da história, né? Me sinto honrado por ele. Exatamente, é o único, né? Apareceu só ele ali. Provavelmente de algum país conquistado por Marley, né? Cara, aí nós chegamos na parte triste pra cacete. Até completar, Cadu, um detalhe Manda. interessante. E eles tentaram imitar um nome africano, né? Os africanos que têm esses nomes grandes desse jeito. Então, tentaram imitar um nomezinho africano ali. E é bem provável que realmente a raça dele foi dizimada e talvez tenha sobrado ele ou poucos dele, né? Mas, desculpa te cortar, manda ver. Aí nós vamos pra parte bacana agora, né, Cadu? A parte bacana, a parte triste pra caceta, mano. Ô, eu chorei, velho. Eu chorei porque Caramba, tá bacana, cara. Ver como é que era a cozinha lá e a primeira vez da Sasha comendo com frutos do mar. Porra, que chique, Não, mas cara. então, aí o Nicolo, pelo jeito, tinha alguma coisa que ele queria. Ele tava apaixonado pela Sasha, né? E aí a gente tem esse momento deles trocando ideia, uma coisa bem rápida, aliás, que eu pensei que ia ter mais. Ia ser mais um luto. Lembra que eu falei que eu tava pensando que ia ser uma coisa mais igual o velório que teve do Sarutobi no Naruto, né? Sarutobi. Mas ali uma coisa bem rápida, né, velho? E a gente vê Ai, caramba, esqueci o nome do carequinho ali. Cone. O Cone. E a gente vê o Cone ali falando realmente que ela era como uma irmã pra ele, né? O que foi bem pesado. Muito, muito legal ali, né? E legal também que quem tá lá primeiro é a Mikasa, né? A primeira pessoa que tá lá. E é meio inesperado, porque você vê a Mikasa sempre normalmente tão dura. E aí você vê ela do lado do túmulo da Sasha sozinha para depois os outros chegarem, né? E até mesmo durante essa mostragem do túmulo, das lembranças, né? Os pais da Sasha falando que iria lá comer. Inclusive, eu acho que a tradução ali foi errada. Acho que ele não perguntou se foi de graça, mas não vou cravar, né? Eu acho que ele falou outra coisa. Inclusive, tem uns animes que eu assisti essa semana, Akame ga Kill. Nossa, que tradução péssima. Você vê as frases totalmente diferentes, né? Então, às vezes acontecem umas coisas assim. Não é o caso do Shingeki em geral, não é o caso do Jujutsu, né? Uhum. Mas algumas coisas ali você fica meio em dúvida. Mas foi legal o fechamento, né? Na verdade, da questão da Sasha, de certa forma. E aí, esse momento também para mostrar a troca de tecnologia, né? Foi mesmo ali mostrando como é que teve a troca de tecnologia e de informações, até mesmo a comida, né? Foi uma troca de informações, de costumes entre os imigrantes, que a gente não sabe de onde que eles são, na verdade, né? Eles estavam filtrados em Marley, a gente não sabe exatamente de onde que cada um é, né? Eu acho que retratou ali bem um africano e uma russa, talvez, né? A intenção deles, entre aspas. Parece ser uma russa mesmo. A Helena, né? Mulher louca lá. E Helena. E o nome, Helena, sim. A Rússia ou algum país ali naquela região.
E realmente, Cadu, aí nós temos fechamento para sua tristeza, né? Da Sasha no nosso querido anime Shingeki no Kyojin. E aí, essa perda da Sasha, ela começa a provocar mais ainda o Armin, que já tava desacreditado na missão do Eren, né, cara? O Armin começa a fazer umas reflexões que a gente vai falar até no final dessa conversa, na onde ele tava. Mas antes disso, eu queria falar sobre a cena. Cara, o Levi, mano, se liberarem o homem, escuta o que eu tô falando. Se liberarem o homem, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fatiar o Zeke. Até não sobrar nada. O homem tá com sangue no zóio, professor. Ô, velho, não tem conversa ali, não tem papo. Ele conversando ali, ó. Eu vou matar você e mandar o seu corpo pra Marley. Eu acho que na cabeça dele, ele tá pensando assim, quando chegar em Marley, os caras vão te matar de novo, porque você é um traído filho da mãe, entendeu? Então, assim, aquela conversa ali e o hotel, cara, levou ele pro hotel maravilhoso. Tipo assim, vou te levar pro hotel. Ele olha abismado, o Zeke, tipo, esse aqui é o hotel que eu vou ficar? E, tipo assim, totalmente estratégico, né? Ele nunca ia ficar com o Zeke num lugar aberto, sem as árvores, para poder conseguir se locomover, nunca, né? Então, ali, foi totalmente precavido. O Levi, cara, ele é um militar nato, ele é um cara que tá o tempo todo ali como militar. Cara, que dia que a gente viu um sorriso do Levi? Eu acho que eu nunca vi o Levi sorriso no anime. Até quando ele vence, ele tá puto, cara. E tem que xingar alguém. A Gabi tá psicopata. A Gabi tá ali maquinando maquinando totalmente a vingança dela, né? A Maki é Gabi, ela tá. Tô até confundindo já com o próximo. Ó. Ela tá ali, porra, vou matar todo mundo. Esses Eldians malditos, desgraçados. Vou matar todos, né? Então, o tempo todo. E aí tá mostrando aí o hotelzinho do Zeke também na imagem junto aí. Bem interessante. Aqui lá é o soro, né? É porque eles tinham, né, antes, soro de transformação de titã. Então, na verdade, agora, tá até um negócio meio, pelo que eu tô vendo nas imagens aí, tá até um negócio meio não correto, segundo a medicina, que eu tô vendo 2 seringas e um monte de soro. Eles vão ter que reaproveitar aquela merda daquela seringa ali e todo mundo que eles for injetar porcaria daquele soro. Mas, assim, eles não vão injetar aquilo ali o tempo todo, né? Aquilo ali, se você for pensar, eles vão usar aquilo ali para conseguir o poder de outro titã. Que na verdade talvez nem use, se você for pensar, porque o Eren tá querendo pegar todos. Então talvez ele consiga dominar todos com ele ali. Mas é interessante, o General Pix é outro também, estrategista, né? Ele usou do pessoal, enquanto o pessoal tá fazendo amizade e tudo, ele usou do pessoal o tempo todo até o fim. Ele usou do pessoal, mas a Helena estava confiante. Então eu acho que tem alguma coisa ali escondida ainda do plano do Zeke. Porque a Helena está extremamente confiante e ela até falou que eu tenho certeza que a gente vai voltar de igual para igual na mesa de negociação. Então, de certa forma, o que ele mais quer. E o Levi já percebeu e já tá dificultando. E eu acho que o Levi vai vender caro esse encontro. Isso, achar esse encontro. Eu acho que eles ainda, cara, eu acho que o Eren ainda aí pode ter alguma reviravolta e o Eren voltar a ser inimigo de todo mundo aí, talvez ser até preso, porque a coisa tá muito mal explicada e eu tô com a sensação que esse plano deles, ele tá feito nas lembranças. Eu tô achando que as lembranças estão se conjugando ali, ó, e eles nunca precisaram encontrar um com o outro para poder divulgar ou falar quais planos que são, ou seja, os planos estão ali na mente de cada um, através das memórias que eles herdaram, talvez desse plano sendo maquinado no passado, né? Então isso aí a gente ainda vai ver mais para frente. E eu acho que ele tá escondendo essas memórias do Eren, viu? Que o Eren perguntou para ele, e ele na cara de pau falou não, nada de interessante. Mas o fato dele se ligar mais com a Anne mostra que isso aí foi puxado pelas memórias do Bertold. O fato dele estar ali conversando com ela é alguma coisa relativa a ela, as memórias do Bertold com a Anne, ou até mesmo de todo o plano deles, né? E olha que maluquice, Cadu. O Armin, ele tem os 2 planos, cara. Ele tem um plano
do pessoal que veio de Marley pra Eldia, todo na cabeça dele através das memórias do Bertoldi, os motivos, e ele tem o plano do reverso, então ele tá na cabeça dele juntando ali os dois planos, e tá um conflito, porque provavelmente os dois lados parecem verdade, os dois lados parecem corretos para ele. Então ele tá num dilema falando assim, tanto que ele pergunta várias vezes, será que a gente tá certo? Será que a gente tá certo? E o interessante, além disso, é que você vê a motivação de cada um. A Mikasa fica o tempo todo tentando se manter motivada, falando, se eu não lutar, eles vão matar a gente. O Eren, com a motivação mais forte ainda, o tempo todo falando, se a gente não lutar, eles vão matar a gente. O Armin não falou isso. O Armin tá refletindo. O Armin tá em dúvida sobre o que realmente fazer. E a conversa com a Anne é fantástica, né? Porque a Anne tá há 2 temporadas sem aparecer e de repente ela aparece do nada. Leva a gente a pensar o que vai acontecer. Né? A gente fica nessa dúvida, né, Cadu? E aí a continuação, o próximo episódio, alianças, né? Eu acredito que seja esse o plot do próximo episódio. Uma nova aliança formada por Parades e por esses caras aí que estão que se revoltaram contra a Marley, né? Eu acredito muito nisso. Aliás, fiquei na dúvida, professor, se a voz que estava narrando o preview, né, o próximo episódio, era de Helena. Parecia que era de Helena. Eu tive essa sensação também, né? Então, pode esperar um episódio talvez centrado nela, né? Talvez um pouco mais da história. Mas o que eu vi ali no próximo episódio, né? As cenas dos próximos episódios é que vai acontecer de tudo um pouco de novo, cara. Porque um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Então, eu acho que nós vamos preencher mais lacunas aí. Eu particularmente, gostaria de ver mais desse período, desses 3 anos que não foram explicados. Talvez um pouquinho mais da transferência de tecnologia, porque o dirigível, as armas, né, o trem, você viu que tem um trem. Eu não lembro desse trem ainda. Eu acho também que não mostrou não. ainda. Não, mas tem o então, trem. provavelmente... Acho que tem o trem no primeiro episódio da 4ª temporada. Mas aquele trem lá. Era dos inimigos. É dos inimigos. É o trem do pessoal de Marley. Que a Gabi explode, né? Exatamente, né? Então, provavelmente. E aí eu tô imaginando o seguinte: eles não estão mais cavalgando até a praia. Provavelmente eles já estão sendo transportados das paredes até dos muros, né? Até as praias pelo trem. Tanto que eu também não lembro de mostrar muito cavalo ali, a gente não viu ninguém cavalgando. Exatamente, fica essa dúvida. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Domingo que vem estaremos aqui para trazer detalhes sobre mais essa análise aí de Shingeki no Kyojin. Professor, que episódio massa, assim, paradão, mas com muitas coisas que eles trouxeram pra gente de informação. Até o próximo episódio, né, professor? É um episódio que encaixou várias coisas que a gente ficou com dúvida nos últimos episódios, né? E aí deixa uma expectativa para contar um pouco mais da história nos próximos episódios, para a gente entender essa lacuna desses 3 anos de vida que não foi contado entre a 3ª temporada e a 4ª temporada. Exatamente. Você assistiu até agora esse vídeo? Muito obrigado. E se você curtiu o que a gente falou e o que a gente trouxe, dá aquele like, comente aqui embaixo as suas teorias e também faz o seguinte, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as atualizações das nossas publicações aqui no YouTube, Facebook e também no Instagram. Nós estamos em todo lugar, professor. Até a próxima semana, Marqueri. É isso aí. Valeu, Cadu. Até a próxima.